Muito bem, eu quero aqui, antes de ler, veja que em Romanos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que quem olha, tanto eu como você, qualquer pessoa, quem olhasse para a situação desse homem, um matador, um presidiário, uma pessoa sem sentimentos, perversa, qualquer pessoa na carne que conhecesse esse rapaz do testemunho, diria assim: isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Porque olha a condição que ele vive. Olha quem ele é. Mas o que está escrito se cumpriu. A palavra de Deus é viva. Hoje ele está livre do crime. Hoje ele recebeu o Espírito Santo. Ele tem o próprio negócio e ele se reintegrou à sociedade. É o cumprimento da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Então, não importa quem você é. Se hoje, agora, você decidir, porque houve uma decisão por parte desse homem. E veja que interessante. Ele decidiu, largou o crime, batizou-se nas águas, assumiu sua fé diante daqueles comparsas do crime e desejou o Espírito Santo. A pergunta é, para você, você tem desejado Deus dessa mesma forma? Porque às vezes se torna até, podemos assim dizer, um contraste, né? Imagine você, há pessoas que estão no lugar tão arrumadinho, bonitinho, elas têm até uma vida direitinha diante da sociedade, mas o Espírito Santo não quer entrar nela. Não porque Deus não queira entrar, ele não pode entrar. Porque embora aquela pessoa não seja uma presidiária, não esteja enclausulada numa cela, embora essa pessoa viva uma vida comum, mas Deus não encontrou dentro dela o que ele encontrou dentro desse bandido. O que, pastor? O que Deus encontrou nesse bandido? Arrependimento sincero, acima de tudo, e decisão de mudar. Porque quantas pessoas que dizem assim: isso aqui é errado, mas elas não largam o erro. Isso aqui desagrada a Deus, mas elas não deixam aquilo de lado. Então Deus não vê naquela pessoa um desejo de servi-lo, um desejo de segui-lo, seja quem for. E de repente até largou, mas depois voltou de novo à prática das velhas obras, como diz 1 Pedro, né? O cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou à lama. Considere o último estado pior do que o primeiro. Porque outrora eu sofria por não conhecer a palavra. Hoje eu sofro porque eu rejeito praticá-la. Então Deus encontrou naquela cela fedida, naquele lugar que ninguém quer entrar, Deus encontrou morada. Porque ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. E às vezes, por isso que eu digo que é gritante essa diferença. Deus encontrou naquela cela fedida, naquele lugar que ninguém quer viver, ninguém quer estar lá, Deus encontrou um espaço para morar. E de repente, existem pessoas que têm uma vida bonitinha, direitinha,
mas o que está dentro dela não está agradando a Deus, e Deus não encontra dentro dela lugar para viver. E aí você conhece a sua vida, a sua consciência. E qual é a palavra que Deus nos dá diante desse testemunho? Deus está dizendo o seguinte: tudo é possível. Pastor, eu caí. Deus pode levantar. Só depende de você. Pastor, eu não nasci do Espírito. Eu estou na igreja, mas ainda sou uma velha pessoa. E de tanto errar e voltar a fazer, pedir perdão e voltar a fazer, às vezes eu penso que para mim não tem jeito. Exatamente isso que o diabo quer que você pense. Porque é óbvio, nem sempre para Satanás é vantajoso a pessoa sair da igreja. Porque o diabo trabalha com engano. Ele quer que a pessoa esteja na igreja, mas não esteja no reino de Deus. Que ela esteja na igreja, mas que ela não obedeça, que ela não se submeta, que ela não creia, que ela não se entregue. Porque aí ela vai estar dentro da igreja, mas ela não vai ver a palavra viva e eficaz se cumprir na vida dela. Então, o que é necessário? Vamos ler Hebreus aqui. Diz assim no versículo 35 do capítulo 10. Porque necessitais de... não rejeite, pois, a vossa confiança. Na outra versão diz, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda por um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém retroceder na vida com Deus, aqui diz, se alguém se retirar, a minha alma, disse o próprio Deus através do apóstolo, não tem prazer nele. E disse Paulo, nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação do quê? Da alma. Primeira coisa, não abandoneis, não rejeitei a confiança. Ela tem grande galardão. Nós estamos começando o ano, primeiro domingo do ano hoje, 2021. O que Deus espera de todos nós? Ele espera que eu e você não abandonemos a nossa confiança na palavra dele. Às vezes, aos olhos humanos, parece que certas coisas não têm jeito. Às vezes, certas situações, parece que não tem como mudar. Mas é isso que o diabo quer, que a gente enxergue. Ele quer que venhamos pensar que a promessa não vai se cumprir, que você não vai receber o Espírito Santo, você não vai ganhar a tua família para Jesus, que você nunca vai mudar, que a tua vida vai ser isso aí, no teu relacionamento, na tua vida amorosa, seja lá no que for. Mas isso realmente pode acontecer, se você abandonar a sua confiança. Quantas pessoas que mesmo dentro da igreja, é incrível, conhecedoras da palavra de Deus, elas se voltam para trás. Elas abandonam sua comunhão, abandonam o altar, abandonam a oração, abandonam a palavra, abandonam a fidelidade a Deus. Porque entenda, ali diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos e os desejos do nosso coração. Deus conhece o interior. Ele sabe quando uma pessoa tem temor, tem respeito. Porque entenda, nós somos humanos. Nós não estamos impedidos de ser tentados. Mas Deus avalia. Deus vê. Porque esse homem do testemunho aí, que era presidiário, ele só contou o lado bom. Mas certamente lá dentro, o crime chamou ele de volta.
A fraqueza veio, mas ele se manteve, ele não abandonou. Eu não vou abandonar minha confiança. Poxa, mas existem pessoas que por tão pouco abandonam. Nem a igreja, não estou falando da igreja. A igreja é a última coisa que a pessoa pode abandonar. É a última coisa. Quantas pessoas que abandonam sua pureza e passam a ter maus olhos para a obra ou para o altar e passam a enxergar as coisas de Deus não como enxergavam no princípio. Hoje já não servem Deus como antes, porque pensam, será que é assim mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Mas você está servindo a Deus ou está servindo o homem? Se você está servindo a Jesus, então faz a tua parte, que Deus fará o quê? A dele. Mas abandona a pureza, abandona a fé. No princípio da sua conversão, era de oração, era de voto, era do altar, era de clamor, era de vigílias. Eu não estou falando na igreja não, é na casa dela mesmo, de levantar de madrugada. Era uma pessoa ativa na sua fé. Acabou. Mas aqui diz que se eu e você não abandonarmos, nós vamos ter a nossa recompensa. E aí, continuando, diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a maior promessa que Deus tem? A salvação. E depois, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas persevere. Certa vez, Paulo foi preso, e não foi a primeira vez que ele havia sido preso. De tantas e tantas prisões, Paulo estava desanimado. Paulo olhava para aquela condição e imaginava, poxa, por que eu estou aqui preso? E tentaram matar Paulo, e Deus deu livramento, mas encarceraram ele. O próprio Senhor apareceu para Paulo e disse assim, na noite seguinte o Senhor pôs-se ao lado dele e disse, coragem. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a respeito de mim em Jerusalém, assim importa também que vá a Roma. Jesus falou, coragem, Paulo, eu estou contigo, continua a tua jornada. Eu tive com você em Jerusalém e vou estar com você lá em Roma também. E é isso que Deus está falando para você. De repente você está aí pensando em abandonar a fé em Jesus Cristo. E de repente já até abandonou, está indiferente, está por estar. Mas Jesus que falou aqui para Paulo, fala para mim e para você, coragem, porque eu estou contigo. Mas é aquilo que nós falávamos na vigília. O Senhor estará convosco, se vós estiverdes com Ele. E conclui aqui o texto de Hebreus, o que eu li é Atos 23, quando diz, mas o justo vive pela fé, e se retroceder, retirar minha alma, não tem prazer nele. E o 39 conclui, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, eu não sei como que você está, mas não abandone sua confiança em quem? Em Deus. Repito, não é abandonar a igreja. Abandonar a igreja é a última coisa que acontece na vida de uma pessoa que caiu na fé. Eu estou dizendo, não abandone sua pureza, sua sinceridade. E se você não se entregou na sinceridade, como esse homem, você tem agora a oportunidade de ver se cumprir na sua vida o que se cumpriu na vida dele. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ali diz que se nós fizermos a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. Uma das promessas que Deus deu é que Ele derramaria do Espírito Santo. Amém? E nós vamos buscar isso agora.